Ministério Ave da Vida, culto na garagem. Falar de Moisés, que se encontra lá no livro de Êxodo 14. Nós vamos falar aqui da perseguição e da abertura do Mar Vermelho. Vou tentar ser rápido aqui, porque o tempo, infelizmente, ele passa muito rápido. Você escreve tanta coisa, Deus dá tanta coisa na hora que você está estudando, e não dá tempo de você concluir a mensagem. Mas vou tentar concluir aqui, tá bom? Êxodo 14 diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, de Migdol, e o mar diante de Baal-Zephon. Esse Pi-Hairote aqui em hebraico significa beco de saída. E então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra do deserto, e os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que vos persiga, e sereis glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, ao qual Moisés, que a palavra Moisés significa tirado das águas, foi usado por Deus, um instrumento por Deus. Moisés, um grande legislador, foi usado por Deus para libertar o povo que estava cativo no Egito cerca de 430 anos, E Moisés, ele teve esse privilégio de um chamado do Senhor de ir lá para libertar. Podemos até dizer que Moisés, falando assim, tipifica até Jesus Cristo, Porque Jesus Cristo também, foi um enviado de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo. E Moisés foi um escolhido do Senhor para poder ir lá salvar aquele povo que andava na escravidão cerca de 430 anos. E eu pude observar aqui nesse versículo, nesse capítulo 14, 3 pontos muito assim importantes. Eu lendo esse versículo aqui, eu tive observando aqui um primeiro ponto. Diz assim: situação de encurralamento e desespero. Aquele povo assim que saiu do Egito, trazendo todas as riquezas, tudo aquilo que o Faraó deu para ele, passando assim, e Deus, ele mandou que aquele povo fosse ficar acampado lá em Pi-Hairote, que se chama-se beco sem saída. E aquele povo estava acampado ali ao Mar Vermelho. Então, por poucos dias, ele foi liberto daquele cativeiro lá. E o Senhor o conduziu durante o dia com uma coluna de nuvem para poder livrar do sol, daquele sol escaldante do deserto, e à noite uma coluna de fogo para poder aquecer do frio, E todos os cuidados do Senhor na retirada daquele povo lá. Então aquele povo chegou a uma certa situação que ele ficou ali encurralado. E eu estive aqui observando assim, quando você se sente encurralado, a reação humana é o que diz? De reclamar. Por muitos momentos nós estamos encurralados, nós estamos achando que nada vai dar certo. O que Deus vai fazer agora? Eu já passei por isso e passo por isso até hoje, e até falo assim: eu quero ver o que o Senhor vai fazer agora. Porque o Senhor, ele sempre entra com providência na nossa vida. E aquele povo ali estava ali encurralado naquele lugar ali, e achando que tinha acabado para ele, Então o que acontece? Ele começou a murmurar, a reclamar, e falando para Moisés, que você lá no capítulo 11 diz assim: disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aqui no deserto? Olha só, Moisés foi lá, libertou ele, aquele povo que estava lá cativo, lá sendo humilhado, sendo massacrado, trabalhando no mar, fazendo as coisas lá, sob o poder de Faraó. Aí quando chegou lá no deserto, lá, o primeiro obstáculo que ele teve, já começou a murmurar. E assim somos nós. Às vezes Deus nos tira lá do mundo, porque o Egito tipifica o mundo. Deus nos tira lá do mundo, traz para a sua maravilhosa luz, para a sua graça, para o seu amor. E primeiro obstáculo que nós encontramos, já queremos desistir, queremos sair, queremos ir embora para outro canto, reclamamos, murmuramos, enquanto a ordem não é essa. Porque a palavra de Deus diz que tudo de graça, porque esta é a vontade do Senhor. Então aquele povo começou a murmurar ali. E Moisés, Moisés foi um homem mais manso que pôde existir nesse tempo.
aquele povo fazendo toda a besteira, toda coisa ali, errada ali, e Moisés conduzia aquele povo a si mesmo. Então o primeiro ponto que eu pude ver ali, o encurralamento do povo de Deus. O segundo ponto que eu tive observando aqui, a instrução soberana. Deus ali, ele deu uma instrução para Moisés. E Moisés falou para aquele povo lá no capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Então, Moisés falou para aquele povo que estava murmurando, falou: fica quieto, só confia. Porque tem certos momentos na nossa vida que nós não devemos procurar, nós devemos fazer o quê? Orar e confiar. Sei que o desespero é grande, a gente acha que não vai ter mais jeito, que as coisas vão dar errado e tal. É natural o homem reclamar, mas eu digo nesta tarde, não reclame, não murmure, simplesmente ore e aguarda o livramento que Deus vai dar nessa tarde para cada um de nós. Aleluia! Só existe um para nos guardar, para nos bater no Senhor Jesus. E aquele povo estava ali encurralado, né? Exército de Faraó se aproximando, né? Com aqueles seus carros, seus cavaleiros, e ali encurralados, e achando que não ia dar certo, que não vai dar mais jeito, acabou para mim, não tem mais jeito. Mas aí que entra o sobrenatural do Senhor. Porque enquanto nossas forças, nós não tivemos mais força para fazer, aí sim, aí entra o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então eles achavam que ia morrer. Aquele mar para ele ali parecia ser, num momento, uma armadilha. Você vê como que pode, né? Ele estava ali naquele mar ali, sendo encurralado, e ali naquele momento, aquele mar ali parecia ser uma armadilha para ele, né? Não, aquele mar intransponível, mar vermelho. Já era, vamos correr aqui. E agora, reclamando, coisas calas. Só contempla o livramento, o grande livramento que Deus vai fazer. Então eu estive observando aqui esse ponto aqui, a instrução sobrenatural. Aí aqui, agora começa aqui o agir de Deus. E nós vamos observar lá no capítulo 15, vou falar aqui sobre o agir de Deus, a intervenção de Deus. Agora acabou as forças, acabou o fogo, achamos que tudo está certo, que tudo acabou e tal. Agora que começam as coisas a acontecer. Aquela nuvem que servia, né, de cobertura para aquele povo, ele foi lá para a retaguarda. Foi lá para a retaguarda daquele povo lá. E aquela nuvem lá serviu para cegar o exército inimigo. Eu posso conjecturar ali que eu vejo ali anjos ali, ó, de montada. Aleluia! Assim, ó, exército de anjos ali cercando o povo. Sabe por quê, irmão? Porque no Salmo 34, no versículo 7, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem. Aleluia! E os livres. Os anjos do Senhor. Eu posso ver ali aqueles anjos do Senhor conjecturando ali aquela nuvem ali, cegando o povo lá que estava, o inimigo que estava atacando, querendo atacar, querendo matar, destruir o povo de Deus. E o mar está fechado e a nuvem está lá. Aí soprou um vento oriental, a Bíblia diz que soprou um vento oriental e só abriu aquela marzão assim, no meio. Disse que foi a noite toda soprando aquele vento. E o povo ia passando. E o povo ia passando. Aleluia! É parede de cá, de água. Aquela água ali serviu como um muro e o povo de Deus passando. E o exército não estava nem vendo. O exército inimigo estava lá bloqueado lá. E quando passou aquilo lá, aí veio o milagre do Senhor. O inimigo foi, atravessou também junto do mar. Olha, irmão, a palavra de Deus diz que por um caminho o inimigo ele te persegue, e por 7 ele fugirá de ti. E a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, 18, se não me engano, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não te toca. Então aquele povo estava ali achando que já tinha acabado tudo para ele, que não existia mais jeito, acabou e tal. Deus fez aquele milagre, fez aquele povo passar assim, ó, seco, terra seca. Terra seca. Contemplando vendo aquela passagem aqui. Eu falei, Deus faz isso.
Deus me levou lá em Isaías 40, né? A grandeza de Deus, diz que Deus ele mede o oceano com a concha da sua mão, aleluia. Meu Deus, que Deus é esse? Que grandioso Deus é esse? Como é que tu quer saber como é que eu faço? Eu faço assim, eu que medi aí, eu que fiz isso tudo aí. Eu faço e acontece e acabou. Para poder livrar o meu povo. Deus faz o impossível. Ele move céu, terra e mar para poder dar a bênção para cada um de nós aqui. Aleluia. E para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, na hora do encurralamento, na hora que você acha que não vai dar mais certo, que não tem mais jeito, fala com o Senhor, como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que os irmãos possam meditar nesta palavra, que eu vou ler aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio no mar seco. Para você ver só, qual foi a instrução de Deus para Moisés? Foi para guerrear? Foi para lutar? Foi para atacar os inimigos? Essa peleja não é você que vai pelejar. É Deus que peleja por mim, por você, pela sua família, por todos. Não é com a sua própria força. É Deus, faz aquela passagem em 2 Crônica 20, né? De Josafá, né? Que Deus entregou o exército de Josafá e só falou para Josafá: só levante e contemple o grande livramento que eu vou dar para vocês aí. Então é dessa forma, irmão. Então ali, meu irmão, né? Moisés não. Por isso que é bom, irmão, você estar atento à voz do Senhor. Porque se Moisés não tivesse atento ali à voz do Senhor, o que ele ia fazer? Não, vamos guerrear contra eles ali. Perdeu a batalha. Mas Moisés, usado por Deus, só fez o que Deus ordenou. Faça aquilo que Deus ordena. Faça aquilo que Deus manda você fazer, para você não entrar em nenhum problema, nenhum enrosco qualquer. Então Moisés tocou a cajada no mar, fingiu o mar, e o mar se abriu. E nesta tarde, o mar está se abrindo para cada um de nós. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, achando que não tem jeito, achando que não vai dar certo. Se você se encontra um parlamento, se você se encontra ali parado, estático ali, achando que não vai dar jeito, acabou, tudo acabou para mim, pode ter certeza, há um caminho no mar aberto para cada um de nós. Por isso, eu estou aqui nesta tarde para profetizar na vida de cada um. E você que colocou aquilo diante do Senhor, eu não sei o que é, mas Deus sabe. Se você acha que está demorando, mas tudo tem o seu tempo. Se você acha que não vai dar certo, não tem impossível para Deus. Deus, ele vai entregar tudo na tua vida. Basta crer, confiar, esperar o tempo do Senhor. É pouco. Oro e peço a vocês que recebam essa palavra, guardem na tábua do seu coração e Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Ministério Árvore da Vida, organização, Pastor Gilmar e Diácono Jorge. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Deus te abençoe.